Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Atrasadíssima, né? Mas ontem a live rendeu bastante tempo, né? Ontem foi bem demorada a minha live. Bem, hoje eu tô aqui mais uma vez para pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, por todas as minhas falhas e por todas as minhas iniquidades minhas. Porque é somente o Senhor que pode nos perdoar, né? Só o Senhor pode nos ajudar a nos fazer pessoas melhores, porque nem tudo que parece é. E muitas das vezes nós somos colocados à prova. Ser crente ou ser cristão não é fácil. Quando eu vejo no momento que Pedro, para defender Jesus, corta a orelha daquele soldado, eu vejo que todos nós temos um momento de ira, de proteção. Muitas das vezes nós queremos proteger e às vezes nós tomamos decisões ou posicionamentos errados, pois no momento nós podemos causar um estrago gigantesco. Por que eu estou dizendo isso? Quando olha para baixo, né, diz que parece que a pessoa está incerta, ela não tem certeza do que ela está falando. Mas não é isso não. É que realmente eu tenho que colocar o que está vindo pelo Espírito em mim. E que eu venho pedir ao Senhor que diminua eu e cresça Ele. Cresça Ele e diminua eu. Todos os dias, para que eu faça a vontade dele e não a minha. Pois a minha vontade, muitas das vezes, é não gravar live. O Senhor sabe disso. Muitas vezes, eu não quero estar aqui. Todos os dias, depois que eu termino a live. Só que quando vai chegando, eu vou fazendo alguma coisa e eu acabo, que nem hoje, eu estava fazendo uma replantação, mudando planta de vaso. E acabou o horário passando e eu me atrasei. E nisso tudo, eu vejo que às vezes você acolhe, seja uma pessoa, seja um animal, seja o que for. Você pode ter certeza que hoje nós não estamos lidando com nada que é bonzinho, que você não espere que ele não vá te morder, que você não espere que não vão te trair. Pois eu acho incrível, né? Falar a vida da gente na rede social, eu não gosto. Porque o que acontece? Pessoas que não gostam da gente jogam palavras de maldição. E sabe aquele ditado que diz que às vezes as palavras não caem sobre nós, mas caem sobre os nossos animais, caem sobre as plantas? Isso é real. Isso é real. Você vê a maldade, a inveja de algo que você não compreende. Porque o invejoso, ele não toma a palavra, ele não recebe a palavra, que é para ele ser liberto. Ele, em vez dele querer ser liberto, ele coloca palavras de maldição, ele lança a palavra de maldição sobre a criatura. E o Senhor, por mais que faça, ele faz eu entender e ele faz eu ver que realmente é algo sobrenatural. Sobrenatural. O que eu não entendo é que o Senhor ainda não me revelou quem é você. Eu vou direto. O Senhor já não me... O Senhor não me revelou totalmente quem é você.
Porque por mais que seja, eu tenho várias figuras do ser abominável que você é. Mas são várias pessoas que encaixam no perfil de pessoas ruins, de pessoas que... Sabe o que acontece? Deixa eu falar aqui, eu vou direto no assunto. Negócio é o seguinte, é você mesmo, o Senhor está me revelando e eu vou falar. Deixa eu falar uma coisa para você que vai cair no teu ouvido, ou você realmente deve estar vendo de alguma forma a minha live. Eu vou falar para você uma coisa. Em vez de você colocar teu joelho no chão e se consertar com Deus, você está me amaldiçoando. Quando Deus me usou para me revelou o que estava de errado no lugar, foi o Espírito Santo, não fui eu. Porque ali eu nem sabia que eu era tão usada por Deus para descobrir coisa que eu nem sabia e nem conhecia. E hoje eu sei. Hoje, exatamente, eu sei tudo. Tudo que o Senhor me revela, eu consigo ter o entendimento, eu consigo ter o discernimento, porque eu busco. Só que eu não estou buscando no desprezo, eu não estou buscando nas pragas, nas maldições que estão lançando. Não, eu estou buscando no Senhor compreender o meu chamado. E o meu chamado, doa a quem doer, é um chamado de exortação. É um chamado para chamar as pessoas a remissão dos pecados, para que as pessoas venham se converter verdadeiramente. Pessoas que não que dizem que foi transformado por Jesus, mas carrega ódio, carrega raiva, carrega mágoa dentro do coração dos seus irmãos. Porque a primeira coisa, quando eu aprendo que eu tenho que amar o meu inimigo, eu entendo que são meus amigos. E eu sei que os meus inimigos são o que eles carregam dentro, são os demônios, que não são eles. Tem muita coisa que acontece que nós não podemos dizer, pois não é permitido. Mas não adianta pessoas se levantarem contra mim. Se levanta contra Deus. Tudo o Senhor revela. Sabe? Que o que acontece, porque aconteceu um incidente há uns 15 minutos atrás, da minha cachorrinha. E eu nunca tinha lidado, olha que eu sempre fui cachorreira, hein? Eu já tive todas o máximo que eu tive de cachorro, raças inteligentes, e eu nunca vi uma igual a essa. E eu tava questionando o Senhor, porque se o Senhor que me abençoou com ela, por que ela, de repente, representa um comportamento maligno? Sim, um comportamento maligno, uma cachorra totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Ela só te olha e vai e faz pirraça. Ela te olha, ela vai lá, quando vê, ela tá destruindo alguma coisa. Ela só te olha. E ela faz pirraça. Isso um ser humano é que faz. O ser humano falso, o ser humano que carrega raiva, ódio, rancor. Aí eu tava questionando o Senhor. Eu falei, Senhor, eu nunca vi isso. Cachorro destruir as coisas é normal. Filhote, isso é normal. Mas uma cachorra
castrada. Ela tem um comportamento totalmente diferente do que de qualquer outro cachorro. Não é normal. Aí o Senhor disse, pessoas que carregam a raiva, o ódio e não bota para fora, manifesta nela. Tudo que as pessoas sentem, manifesta na cachorra. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar numas coisas dessa? Vocês já viram cachorra agacha para fazer xixi? Ela levanta a perna. Se uma pessoa tem um coração puro, que chega na minha casa, ela fica quietinha, ela fica meiguinha, ela fica toda carinhosinha. Se chega a pessoa que é viciada em pornografia, a bichinha pega fogo. Começa com um comportamento que não é normal. Vocês já viram isso? Não, né? Então eu também não. Tô vendo isso agora. De entender que tudo que lança, que tá no outro, não pega na gente, mas é camuflado ali na cachorra. É lançado como uma capa. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que eu não era isso que eu ia dizer. Só que como o Espírito vai me conduzindo, e eu vou dizendo, isso significa que pessoas que estão com ódio, com raiva, às vezes que tem vontade de fazer maldade e não consegue, manifesta no bichinho. Se a pessoa quer fazer alguma coisa, morder, a cachorra vai te morder. E isso tudo vale não só para que vocês compreendam sobre o animal que eu estou descrevendo que eu tenho, sobre o porquê que muitas pessoas são atacadas por cachorros. Vocês são atacados por cachorro, pessoas são mordidas por cachorros pelo que vocês carregam dentro, que não é exposto para fora. Aonde está camuflada a maldade. E o cachorro vê, o cachorro sente a maldade. E aonde que muitas das vezes nós vemos cachorros sendo crucificados, né? Sendo mortos pela atitude, pelo que está no outro. Quando ataca uma criança, não é que está na criança, é que está dentro da casa da pessoa, que está na pessoa. O cachorro não vê a criança. O cachorro vê o ser que está na pessoa. E aonde que ele vai para o ataque. Olha, aquele filme Máscara, quando aquele cachorrinho toma todas as atitudes, quando ele coloca aquela máscara, é exatamente isso que acontece. O cachorro ou o gato, ele consegue colocar uma máscara ou uma capa de outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque aonde o Espírito de Deus habita, nada fica oculto, nada fica escondido. Aonde o Espírito de Deus habita, tudo é revelado, tudo. Se você vive numa verdadeira consagração, aonde você realmente se diz que é luz, então você vai iluminar e a escuridão vai aparecer. Agora, se você carrega a escuridão, não tem como você ver. É por isso que muitas pessoas estão se autodestruindo
pela inveja, primeiramente, e pela mágoa, e pela raiva, pelo ódio, por desejar a destruição do outro. É o que eu sempre tenho dito, nós devemos tomar cuidado com a nossa boca. Tudo que nós desejamos é um vai e vem, bate e volta. Tudo aquilo que você mostra que você deseja para o teu próximo, volta para você. E eu estou entendendo a atitude da minha cachorra, o que significa. Mas é que eu não estava entendendo. E eu estava questionando o Senhor, porque eu nunca vi algo parecido. E o Senhor está me capacitando até nisso. De passar o que não adianta ser camuflado. Pessoas que são falsas, pessoas que camuflam, pessoas que tentam passar uma imagem que não são. É a mesma coisa quando Elias diz para Eliseu que ele vai entregar, se ele vê ele subindo, que a capa dele ficaria com Eliseu e ele tinha porção dobrada do que Eliseu, do que Elias carregava. E foi isso que aconteceu. Quando Eliseu vê Elias subindo naquela carruagem de fogo, né? Naquela carruagem de fogo, ele pega a porção dobrada, além de ficar com a capa de Elias. Então, tudo isso é capa. É capa. O que significa capa? É que o espírito maligno que está numa pessoa, ele sai e ele entra na outra. Ou seja, maligno seja bom. Porque quando você tem a porção dobrada de Elias, você tem uma capacitação maior de desenvolver, se você está perto de uma pessoa que ela é uma pessoa alegre, de paz, você vai sentir paz. Você vai ficar alegre. Se você estiver perto de alguém que tem um coração de raiva, você vai pegar toda a raiva e vai manifestar em você. Exatamente isso é o que acontece quando você tira a capa das pessoas. Então, isso daí o que significa? Significa que você está sendo a pessoa naquele momento e você está tendo discernimento para entender que aquela raiva não é sua. Se você acaba de chegar num lugar, você está bem. Se você entra num lugar, você não tinha nada e de repente você começa a sentir dor. Quando vê, você começa a passar mal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha filha estava com uma tosse, mais ou menos, olha, quase um mês, uma tosse, e não sarava. Aí eu comecei a orar, né? E a gente em oração. Aí eu peguei e falei, Senhor, o que essa menina tem, né? Porque ela tosse. Aí eu comecei a tossir. Eu comecei a tossir do nada, começou a coçar minha garganta, porque ela estava pedindo, já fazia uns 2 meses, um bolo de fubá, e eu não tinha feito. Comeu o bolo de fubá, acabou. Então, às vezes, nem tudo é enfermidade, é espiritualidade. Muitas das vezes você tem um dom, você que tem o coração puro, você que tem um coração nobre, você que tem um coração segundo, né, a vontade do Senhor, então você vai ter uma vida mais ou menos assim, só que você não vai entender nada do que está acontecendo com você. Porque do nada acontece coisa que parece coisa de louco, mas não é.
é espiritualidade e você acaba camuflando, né, dentro de, como se diz. Eu falo sempre porque eu não sei, mas o Senhor, quando eu penso nisso, primeiro vem uma capa, né, que é uma capa preta, que é onde você acaba colocando uma capa. Você está vestindo a pele da outra pessoa, a capa da pessoa. E também eu vejo, sabe, uma esponja, aquela esponja que você compra para banho, aquelas uma que tem uns buraquinhos, não aquela caipira, né? Mas esponja mesmo. Eu vejo uma esponja amarela, não é o Bob Esponja, mas é uma esponja, que você é uma esponja. Aonde você entra, você suga a energia, você suga o que aquela pessoa carrega. Você tem o dom de sugar energias ruins e passar para você. Só que você não sabe orar e não sabe repreender. Entendeu? Por isso que vem cachorrinho e vai indo. O Senhor vai dando, como se diz, né? Vai soltando os nozinhos e vai revelando o que é para entregar. Então, aonde você entra, você acaba. Às vezes você chega perto de alguém que está com sono, você vai ficar com sono. Você chega perto de alguém que está com preguiça, você vai ficar com preguiça. Você chega perto de alguém, tem que tomar cuidado, hein? Você tem que tomar cuidado com o teu dom. Você que está aí do outro lado, sabe que Deus está falando com você. Você tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que você pega a sonolência, a preguiça, do mesmo jeito que você pega às vezes raiva, de repente você pega uma depressão, de repente você pode pegar um espírito que é mais, né, sexual. Então, tudo aquilo que tiver na outra pessoa, você vai puxar para você. Como se você fosse uma esponja, adquirindo tudo que o outro tem. E você fica com crise de ansiedade. Por não entender, porque do nada uma pessoa tá bem e ela começa a ter uns sintomas. Não é normal? É normal? Não. Isso você tem que ter uma entrega ao Senhor para a tua capacitação. Porque você tem dons espirituais. E você tem que ter equilíbrio, você tem que ter, como se diz, você tem que estar conectada no Senhor todos os dias. Para você conseguir manusear esse dom que Deus te deu. Esse dom que Ele passa para você como se você estivesse doente, como se você precisava o tempo todo estar tomando medicamento. Não, é o que os outros têm que passa para você. Tem muitas pessoas que vivem com enfermidade, né? Enferma e ela não sabe disso. Ela não tem um entendimento de compreender esse lado espiritual. Porque esse lado espiritual, ele é renovador. Pois nós só ouvimos falar na Bíblia, através de Elias e de Eliseu. E se todos têm, né? Se a cada pessoa que tem o dom, mas são as pessoas, eu estou já em Atos 3 que o Senhor me deu. Que é incrível que o Senhor me deu essa palavra através do sonho. Em Atos, é inacreditável, esse Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você o que significa, né? Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua mão à vaidade, não entrega a sua alma à vaidade, perdão, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, no Salmo 24, versículo 3 ao 5, está falando das pessoas que carregam os dons. São pessoas que elas, por ser... Eu vou ler 2 vezes mais para que alguém entenda. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Porque através desses dons, de você ter todas essas qualidades, você recebe os dons, que é o dons que vai te capacitar para a salvação. Só que, além de você estiver preparado para receber a salvação, você vai ter que trabalhar para o reino. Porque o Senhor vê que você tem virtude. E o que o Senhor busca? Pessoas virtuosas, pessoas que realmente o Espírito Santo pode habitar dentro dele e ele não encontrará corrupção e nem sujeira. Mas você pode sentir, e você às vezes vai falar assim, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Isso não é, eu nunca senti isso antes, isso não é normal. Claro que não. Nada é normal, né? Nada é normal do que é espiritual. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, eu tô vendo. Eu antes, sério mesmo, eu falava assim, mas quem sou eu, hein? Será que eu sou o quê? Porque alguém perguntava, falava, onde tá tal coisa? E eu via, em tal lugar. Aí eu falava, nossa, mas que impressionante, como é que eu sei que tá lá? Aí a pessoa vai lá, mas como que você sabia? Eu não sei, mas... E isso foi algo, e eu não tinha maldade dentro do coração. Porque a minha maldade, o que eu tenho dentro de mim? Eu tenho que falar na cara. Isso não é maldade. Isso é qualidade. Só que o meu jeito pode não agradar ninguém. Porque o que eu falar uma vez, eu vou repetir várias vezes. E vou dizer, eu tenho uma raiva quando alguém fala assim, eu não lembro que você disse isso. Mas eu lembro tudo que sai da minha boca. Porque pelo Espírito, você nunca esquece. E tem, às vezes, as pessoas, elas estão tão despercebidas que nós falamos e elas não ouvem. Ou elas falam e esquecem, mas nós não esquecemos. Gente, aqui tem uma memória que eu só tenho, o que eu não guardo é o que o Senhor às vezes entrega. Por exemplo, eu sei as coisas, às vezes eu sei que está na Bíblia, só que eu não sei qual é o capítulo, qual que é o livro, qual que é o versículo. Não, porque eu não guardo. Mas eu me lembro de alguma coisa. Talvez não no detalhe que está escrito naquele local. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu me policio, né? O tempo todo. Porque eu quero estar na verdade. Porque se for para mim andar na mentira, eu não vou perder nem o meu tempo. Eu não tô ganhando nada com isso. Tô. Não. Eu simplesmente, aqui eu não ganho nada. Mas eu estou ganhando no céu. Eu estou ganhando cada dia mais a presença do Senhor. Só que, visivelmente, vocês nunca vão ver. Eu também não vou ver.
Mas eu creio e sei que isso acontece. Porque os tesouros, o que eu estou buscando, não é tesouro na terra, é no céu. Os tesouros no céu, ele é invisível. O que acontece é aquilo que ninguém vê. Aí alguém pergunta assim, nossa, mas como? Como que como? É impossível, não tem como. Aí querem dar explicação e querer uma explicação daquilo que nem eu mesma sei explicar. Porque ninguém explica Deus. Não tem como explicar. Eu vou falar algo, eu tô com a palavra aqui, mas eu tenho que dizer isso. Se as pessoas que gostam de viver, às vezes elas querem fugir da realidade, sabe aquelas pessoas que bebem, aquelas pessoas que usam droga, aquelas pessoas que às vezes buscam algum prazer momentâneo para sair da realidade? Deixa eu dizer, aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador, tenha todas as qualidades que eu entreguei no Salmo 24, tem aquelas qualidades que aí que você vai ver que é loucura. E você não vai estar fazendo mal, você não vai estar cometendo crime algum. Porque a única coisa que você vai ter alguns perseguidores endemoniados. Porque para eles, os demônios usam, né, essas pessoas. Porque elas não entendem que elas estão endemoniadas. Então, isso você vai... Mas tirando isso, de repente começa a acontecer tanta coisa na tua vida, que você fala assim, mas aonde que eu parei? Aonde que eu estava? Quando foi que tudo isso aconteceu? Eu estava dormindo? E você está todo dia acordado. Você está todo dia ali. Mas Deus está trabalhando no invisível, você não vê. O Senhor, ele é extraordinário. Se nós vivêssemos uma vida de obediência, nós teria ganhado muito mais na nossa obediência e não perdido tanto tempo para viver sem o Senhor. E na nossa desobediência nós tivemos tanta perca. Quando as pessoas elas não aceitam e elas não recebem, elas perdem. Elas perdem pessoas, elas perdem familiares, elas vão perdendo. Porque nós só achamos o Senhor quando nós achamos que estamos sozinhos no mundo. Foi nesse momento que eu sempre encontrei o Senhor, porque eu me achava solitária, sozinha. Eu chorava sozinha. Às vezes é muito hoje, e às vezes eu choro, né? Perto, se é algo muito, eu fico impactada, eu choro, porque eu vejo o que Deus já descreveu, o que Deus já falou, que tudo está acontecendo e as pessoas acham que não. Mas o Senhor vai dando os pequenos sinais. É o ninho, né? É o ninho. É isso, né? Mais ou menos, eu acho. É o ninho, o nino, que estão todo mundo falando. O Senhor já tem falado faz tempo. Só que ninguém acredita que um Deus pode falar. Eles só vão acreditar quando eles vêem. Eles só sentem quando está acontecendo. Eu mesma quero dizer algo assim, que tá tão frio, que olha que as minhas filhas são calorentas. E elas que eu nunca vi sentir tanto frio, elas estão sentindo. Porque o Senhor avisou antes. E ninguém acreditou. Tem pessoa que, cadê o frio? Eu estava esperando fazer neve. É incrível que as pessoas preferem ver as coisas acontecer e depois, não aconteceu, já vi isso. Eu também já vi.
Só que quando eu senti frio, foi em 1994, que é um frio que eu nunca vou esquecer, e tem outro frio também que eu não esqueci, mas eu sentia frio porque eu não tinha roupa de frio para pôr. Então eu passava frio. Agora hoje eu tenho roupa quente. Ontem mesmo eu estava aqui na live, eu estava tremendo. Eu tô aqui, mesmo eu estando quente pelo Espírito Santo de Deus, eu tô com a minha mão gelada. Quando fala, eu vejo que tantas coisas que tá acontecendo no mundo e as pessoas estão fingindo que não está acontecendo nada. As guerras, o que o Senhor me revelou? Eu não lembro se foi o ano passado ou foi, porque eu não marco data. E o celular agora, as lives, elas apagam. Deveria ser errado isso, né? Que quando eu via que estava no deserto, que os Estados Unidos estavam tudo acampando, acampamento para a guerra, gente. Tava tudo sendo, já tava, eu via soldados e aquelas praquinhas, USA, entreguei aqui, parece que as pessoas não acreditam, não ouvem. Quando eu via, e vou dizer, tá achando que parou? Se não tiver outra alternativa, eu vou deixar algo aqui, gente. Se vindo o Senhor me permite dizer que a palavra Arabaxu Yanai vem do Senhor, e o Senhor vai testificar e vai concluir que saiu da minha boca, se continuar batendo de frente com os Estados Unidos, o Brasil vai estar em guerra em breve. Enquanto vai entrar em guerra. O presidente dos Estados Unidos vai avançar para o Brasil. Vai, calabachuia, mãe. Ele não está brincando, ele vai cumprir uma ordem suprema que é do Senhor, não é do homem. Não é o presidente dos Estados Unidos, Trump. É o Senhor através dele que vai fazer justiça nessa terra sanguinária, de pessoas sanguinários, a corrupção. Se vocês que tá com medo, então começa a orar. Começa a orar. Começa a dobrar o joelho no chão. Porque o Trump vai invadir o Brasil. A guerra vai vir pro Brasil. Rai, calabá, suri, carabá, suri, camanai. Rai, calabá, xuianai. Sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. Até quando vai brincar? Rai, cabaxuianai. Com as suas porcarias, com a sua corrupção. Com todas as suas corrupciências. Rai, calabaxuianai, camassuia. Rio de Janeiro, Rai Calabaçúria, o Rio de Janeiro. Vai ser atacado. Rai Calabaçúria, Rai. Tá acostumado a bater de frente com os soldados brasileiros, agora vocês vão bater de frente com os soldados americanos. Que vai ser fuzil contra fuzil. Rai, calabaçuri, calabaçuria. Rai, calabaçuia, mãe. Não é só a água que vai engolir o Rio de Janeiro, não. Não é só o mar, não. Vai vir de cima também. São Paulo. Rai, calabaçuia, mãe. Rai, calabaçuria, mãe.
Rai Calabassurianai. Quem tá aí com a vida no crime pode resolver. Rai Calabassurianai. O Senhor tá mandando eu dizer. Rai Calabassuria. Há tempo de arrependimento. Antes que a mão desça. Quem está no crime e teme a Deus. Porque fala em Deus, né? Rai Calabassuyanai. O Senhor está tentando falar o nome de outro lugar em São Paulo. É onde o crime toma conta. Rai Calabassuria, Calamassuria. Rai Calabassuria. Rai Calabassuria. Narai Calabassuri, Carabassuria. Rai Calabassuria. Rai Calabassuria. Eu vejo casa todas uma encostada na outra. O Norai Calabassuria. Carabassuria, Arabassuria. Eu vejo o morro no Rio de Janeiro. Eu vejo a Rocinha. Rai Calabassuria. Eu vejo Arai Alabassuria. Rai Calabassuria. Todos os lugares que serão atingidos. Rai Calabassuria Labanai. Rai Calabassuria, onde está o Comando Vermelho. Rai Calabassuria, Rai Calabassuri, Carabassuia. Rai Calabassuria, o PCC. Rai Calabassuria. Rai Calabassuri, Carabassuri, Carai Camassuia, Rai Calabassuria. Rai Calabassuria. Rai Calabassuyanai, a justiça, a justiça, a justiça. Rai Calabassuyanai.